Rádio França Internacional, emissões em língua portuguesa, são 18 horas em Paris, 15 horas na praia. Catarina Falcão. Aqui estão alguns títulos que marcam a atualidade nesta sexta-feira. Com o regresso da segurança a Cabo Delgado, o megaprojeto de gás do Rovuma, em Moçambique, deve ter um novo cronograma, assegurou o governo. As reações à morte de Jorge Sampaio, o antigo presidente da República Português, sucedem-se lembrando um amigo fiel e generoso. No controle técnico desta emissão está Moçal de Chili. O jornal começa agora. Santo Antão, 99.3 FM. Em Moçambique, a progressiva segurança em Cabo Delgado deve permitir reatar contactos e traçar um novo cronograma do megaprojeto de gás do Rovuma, disse hoje o ministro dos Recursos Minerais e Energia moçambicano, Max Tunela. Bom, como sabemos, em função dos desenvolvimentos anteriores, o projeto teve que ser interrompido. Entretanto, as equipes estão em stand-by. Houve necessidade para mitigar ou minimizar os custos durante o período de interrupção, de fazer a desmobilização de vários contratos. O que nós vamos fazer, seguindo a normalização da situação de segurança, retomar os contactos para desenhar o novo cronograma. Mas isso será feito a seu tempo. O objetivo do governo é que haja segurança em todos os locais afetados pela ação terrorista, e essa também é a perspectiva que temos com os concessionários da Área 1 e da Área 4. Era Max Tunela, ministro dos Recursos Minerais e Energia moçambicano, em declarações recolhidas pela agência Lusa. O megaprojeto de gás em Moçambique, liderado pela petrolífera francesa Total, o maior investimento privado em África, na ordem dos 20 mil milhões de euros, está em construção e tinha arranque previsto para 2024, antes da suspensão ocorrida em março devido ao terrorismo na província de Cabo Delgado. Em Cabo Verde surgem agora as reações ao acórdão do Tribunal Constitucional, que confirma a extradição de Alex Saab para os Estados Unidos da América para ser julgado. Jorge Carlos Fonseca, chefe de Estado cabo-verdiano, afirmou que o processo decorreu de acordo com a Constituição do país. Mais informações com o nosso correspondente, Odair Santos. Ao ser abordado pela imprensa, Jorge Carlos Fonseca foi categórico e disse que o processo de extradição de Alex Saab para os Estados Unidos da América decorreu sem intromissão dos poderes políticos nacionais e de acordo com a Constituição cabo-verdiana. Este processo decorreu de acordo com a Constituição, as leis de Cabo Verde. Chegou-se agora a esta decisão do Tribunal Constitucional. Eu digo é que nós somos um Estado de Direito Democrático, e nesse Estado de Direito Democrático, que é muito credível, que é muito respeitado em todo o lado, um dos pilares é o sistema judicial. O sistema judicial funcionou, não houve interferência nem do Executivo, nem do Presidente da República, nem poderia haver no nosso sistema. E, portanto, os tribunais decidiram, neste caso o Tribunal Constitucional, em plena liberdade e autonomia e completa independência, como todos nós sabemos que funciona assim o nosso Tribunal Constitucional. O primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe, Jorge Bom Jesus, reconhece que a falta de disciplina partidária do MLSTP-PSD pode, de alguma forma, ter ditado a derrota de Guilherme Pócer da Costa e admite que, forçosamente, vai haver uma remodelação governamental. De alguma forma, eu acho que sim. Essas análises têm que ser feitas de maneira sistémica, não é o único fator. O MLSTP vai perdendo também alguma maioria sociológica, mas, de alguma forma, pesou. Penso que, nos próximos tempos, os candidatos têm que ponderar muito esta situação, no sentido da disciplina partidária, para podermos, enfim, concentrar o máximo de votos num só candidato, porque senão ganhamos todos ou então acabamos por perder todos, infelizmente. Vários analistas afirmam que a maioria que o senhor lidera sai fragilizada destas eleições. O senhor equaciona mexidas no governo? É algo que eu já estava a equacionar. Independentemente do novo presidente eleito ser do MLSTP ou não. Nós estamos a um ano das eleições legislativas, fundamentais para Santo Tomé e Príncipe, para o partido, e eu tenho que talhar a governação para os próximos tempos. Vamos precisar de mexer em algumas peças e concentrar na listagem de alguns projetos que teremos que cumprir nesses sensíveis 12 meses.
Era Jorge Bom Jesus, primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe, em entrevista a Neidia Ribeiro. Ainda em São Tomé e Príncipe, o governo anunciou na noite de quinta-feira a proibição de atividades que promovam ajuntamentos de pessoas, como casamentos e batizados, numa tentativa para travar a tendência cada vez mais crescente de casos de Covid-19. Segundo o governo, desde o início de julho que os casos positivos têm aumentado significativamente, tendo sido registadas 2 mortes e 55 novos casos só esta semana. Em Angola, o Presidente da República, João Lourenço, devolveu a lei de alteração à lei orgânica sobre as eleições gerais à Assembleia Nacional para reapreciação. O Presidente da República quer que a Assembleia Nacional reaprecie algumas matérias com o objetivo de reforçar, em alguns domínios, os instrumentos que garantam uma maior igualdade entre os concorrentes ou ainda verdade eleitoral. Os partidos políticos na oposição angolana apelaram ao Presidente angolano, João Lourenço, que não promulgasse a lei que altera a lei orgânica das eleições gerais por conter normas que atentam à transparência das eleições. São Tomé, 102.8 FM. Morreu em Portugal o antigo presidente Jorge Sampaio. Pedro Pires, ex-chefe de Estado de Cabo Verde, conheceu bem Jorge Sampaio e diz ter perdido um amigo generoso e leal. O primeiro aspecto é que éramos amigos, tive relações de bastante proximidade com ele, quando líder do Partido Socialista, depois como presidente da Câmara de Lisboa e, por fim, como presidente da República, com o qual mantinha relações de proximidade e, diria, de alguma cumplicidade. Para mim, é uma grande perda pessoal, mas também acredito que seja para Portugal, para o povo português, porque era uma pessoa de uma grande simplicidade. Esse homem generoso, leal, fiel aos amigos que acabamos de perder. De modo, para mim, é uma perda pessoal. É mais um amigo que desaparece, que perco pessoalmente. Era Pedro Pires, antigo presidente de Cabo Verde, em declarações a Miguel Martins. Portugal declarou 3 dias de luto nacional pela morte de Jorge Sampaio. Em França, a ex-ministra da Saúde, Agnès Buzyn, é hoje ouvida pela Justiça no âmbito de um inquérito em torno da gestão governamental no país da crise sanitária decorrente da pandemia de Covid-19. Mais detalhes com Karina Branco. Agnès Buzyn tinha-se demitido em meados de fevereiro de 2020, no início da pandemia de Covid-19, porque ia ser candidata em Paris às eleições autárquicas. Dias antes, a 24 de janeiro, a antiga ministra da Saúde tinha declarado que os riscos de propagação do novo coronavírus na população eram muito baixos, ainda que ressalvando que a análise poderia evoluir. Depois das eleições, Agnès Buzyn disse que o escrutínio tinha sido uma fantochada e que sabia que a vaga do tsunami estava para chegar quando saiu do Ministério. Declarações que repetiu em junho de 2020 perante a Comissão de Inquérito da Assembleia Nacional. A antiga ministra afirmou então que tinha alertado a Presidência da República e a chefia do governo sobre o perigo potencial do novo coronavírus. Esta foi a primeira vez que um responsável político prestou declarações sobre a forma como as autoridades francesas geriram a pandemia, que fez pelo menos 115 mil vítimas mortais em França. Era a Karina Branco, com as últimas sobre a ex-ministra da Saúde, Agnès Buzyn, que continua ainda a ser ouvida pelas autoridades francesas. O Mundial de Futsal decorre de 12 de setembro a 3 de outubro de 2021 na Lituânia. A seleção angolana vai estrear-se na prova, integrando o grupo E com o Japão, Paraguai e Espanha. Rui Sampaio, selecionador de Angola, afirmou que a preparação foi complicada, mas admitiu que agora o que quer é iniciar a prova. Foi a preparação possível, visto das muitas dificuldades que passamos, mas é para formarmos um grupo equilibrado, com os jogadores possíveis, visto que também tivemos problemas administrativos que inviabilizam a participação de 8 jogadores top que fariam a seleção mais forte. Nesta última fase deu para melhorar a seleção. Mundial à porta, qual é a sensação de iniciar em breve essa prova? Claro que estamos ansiosos de chegarmos ao ponto da competição para fazermos o primeiro jogo, matar aquele friozinho que temos. Segundo, saber como vamos responder aos nossos desejos. Quais são os favoritos para o título mundial? Acredito que existe um grupo restrito, como Brasil, Portugal, Argentina, Espanha, que são os internos favoritos.